Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí. Hoje eu vim trazer um tema que interessa a todos nós. Nos últimos 4 anos, o número de cirurgias bariátricas aumentou 42% no nosso país. Mais ou menos foram 290 mil procedimentos. Somente 10% deles foi feito pelo SUS. Agora, no último mês, houve uma mudança nos parâmetros da cirurgia bariátrica. E o que aconteceu? A idade mínima caiu para 14 anos e o IMC, que é o índice de massa corpórea, também diminuiu. Isso quer dizer que nós vamos ter mais pacientes eletivos para um procedimento de cirurgia bariátrica. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe hoje o Dr. Vitor Marcante. Ele é cirurgião geral com especialização em cirurgia bariátrica. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Ariadne. Quando a gente estava batendo papo aqui, eu perguntei para você. Egov, Ozempic, esse uso maciço das canetinhas miraculosas, que também não são miraculosas, elas vão diminuir a cirurgia bariátrica? A gente ainda não tem muito noção do que vai acontecer no futuro. Porque o paciente que ele passa pela cirurgia bariátrica e tem toda aquela alteração anatômica que vai persistir, não vai ser retirada em algum momento, esse paciente está propenso à recidiva da obesidade. A gente fala em recidiva porque a gente está falando de uma doença ela recidiva. Então o paciente não ganha peso de volta, ele recidiva uma doença. Imagina o paciente que está sendo submetido a um tratamento com canetinhas. Eu já vou dar um spoiler, gente. Eu já tomei e você emagrece e volta, tá? Então, você ganha, tem todo aquele progresso, sim, mas uma hora a canetinha vai sair. Isso, e a hora que a canetinha sai, você como volta você vai ficar depois? Então, as canetinhas elas surgiram há pouco tempo, elas têm uma eficiência muito grande. Falava-se muito da Ozempic, aquela primeira que apareceu. De repente ela era o máximo, agora já é a pior de todas, tem as outras mais potentes. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Com um efeito colateral grande, viu? Os efeitos colaterais. Não é fácil tomar a canetinha, não. Ela não é uma medicação que derrete a gordura. Você toma e sua gordura some. Você emagrece, principalmente com o efeito colateral dela. Sim. Então, você sente que está cheio, você sente o estômago cheio, ele realmente demora para esvaziar. Náusea. E isso tudo dá efeito colateral. Sim. O efeito colateral é exatamente disso. Estômago cheio, dificuldade de esvaziar o estômago, e com o efeito colateral você acaba emagrecendo. Agora, quando retirar essa caneta, você vai manter o seu comportamento. Tanto que quem trabalha muito com as canetas diz que o ideal é você manter esse tratamento por menos 1 ano, que seria o tempo necessário para você alterar o seu hábito. Depois desse 1 ano, tirou a caneta, você vai ter mais chance de manter esse hábito que você criou nesse 1 ano para manter o resultado? Tem gente que consegue, tem gente que não vai conseguir. Não é o tema da nossa conversa, mas eu tenho uma parente que fala assim, daí fica todo mundo com aquela cara de pânico, que parece que fez a máscara de pânico, que caiu tudo, e todo mundo ficou com aquela cara de magreza mórbida. Aquele emagrecimento rápido, assim, suga tudo, né? Agora vamos começar a conversar sobre a cirurgia bariátrica. Sim. Nós já temos, mais de 30 anos de cirurgia bariátrica aqui? A cirurgia bariátrica já começou depois ali dos anos 90, né? No mundo, ela começou a ser desenvolvida em mais ou menos 1960. Só que praticamente todos os procedimentos que surgiram lá no começo já foram alterados, substituídos, tirados do uso e substituídos por técnicas novas. A cirurgia, como a gente conhece hoje, ela tem ali mais ou menos seus 30 anos. Como é que mudaram as técnicas? O que é uma técnica moderna hoje de uma cirurgia bariátrica? Hoje em dia, as técnicas mais estudadas, mais realizadas, tanto no Brasil como no mundo, são 2 especificamente. A cirurgia, a gastrectomia parcial com uma reconstrução em Y de Roux, que é aquela técnica onde não é nada retirado do corpo. O estômago ele é partido em 2, fica um pequenininho, mais ou menos 50 ml. O outro, a gente chama de o estômago residual, né? O estômago excluso, ele fica mantendo a função dele de produção de ácido gástrico, de seus conteúdos todos.
Esse reservatório de 50 ml é o que vai receber o alimento. Então, lá na frente a gente faz uma emenda, no intestino tem uma emenda lá em cima, algumas alterações intestinais, e o alimento ele vai pular mais ou menos 2 metros de trânsito intestinal. Então, ele reduz a quantidade que cabe no estômago, a quantidade que é absorvida também. Essa é uma. A outra chama-se sleeve. Sleeve é a técnica onde você remove uma parte do estômago. O estômago ele tem a parte pequena curvatura e a grande, que a gente chama. Você vai retirar a grande curvatura com o fundo do estômago. Isso vai fazer com que caiba menos conteúdo no estômago, ele fica mais ou menos 200 ml ali, residual. E começou-se fazendo a técnica. E com o estudo pós, descobriu-se que removendo o fundo do estômago também acontecem alterações hormonais. Então você aumenta a produção de hormônios que inibem o apetite, por isso que ele sente menos fome depois da cirurgia, e você aumenta a produção dos que promovem saciedade e diminui a dos que promovem o apetite. E, então, por isso que a cirurgia de sleeve também são as duas mais realizadas e estudadas hoje no Brasil e no mundo. Na atual resolução, saíram 2 técnicas que já era por orientação, que nos Estados Unidos essa atualização aconteceu já em 2022. Então, já não se fazia um uso de 2 técnicas, que é a banda gástrica ajustável e a cirurgia de Scopinaro, não se faz mais. E entraram outras técnicas que ainda a própria resolução, o próprio consenso atualizado diz que são técnicas que ainda podem ter mais complicações do que essas 2, que são a OAGB, a SARDS e a bipartição intestinal. Agora, quando a gente faz essa mudança, vamos pensar só do fisiológico, depois Sim. a gente entra no aspecto social e psicológico. Quando a gente faz essa mudança no estômago, devem ter alterações hormonais, devem ter outras alterações bioquímicas no corpo da pessoa. O que acontece? Cada cirurgia vai ter a sua alteração promovida de uma maneira diferente. Até por absorção de nutriente diminuir, a pessoa pode ficar doente, Sim, né? sim. É por isso que tem que ter o acompanhamento após. É por isso que eu falo que a cirurgia bariátrica ela é um pedacinho do tratamento da obesidade. Esse paciente, ele vai repor vitamina e não importa a técnica que ele está operando. Ele vai repor as vitaminas, ele vai ter déficit. Se você pensar hoje em dia, quantas pessoas não fizeram cirurgia nenhuma e precisam repor, tem seus níveis baixos. Então, imagina um paciente que operou independente da técnica. E aí vai ter que repor na veia, com injeção. Eventualmente na veia, com injeção, ou as medicações específicas para o paciente bariátrico. Essas medicações comuns, de A a Z, que tem em farmácia, muitas vezes para o paciente bariátrico não é suficiente. E ele tem que ter um acompanhamento regular, como qualquer pessoa deveria ter. E muitos vão trocar o remédio da pressão alta, da diabetes, por vitamina. Eu prefiro tomar vitamina do que ficar tomando remédio para controlar a pressão de diabetes. Risco, né? Exatamente. Então, a cirurgia de sleeve, ela, pela remoção do fundo do estômago, ali tem a produção principalmente da grelina, por exemplo, que é um hormônio que dá fome. Então, se eu produzo menos hormônio que dá fome, eu tenho menos fome. Eu costumo perguntar para os meus pacientes que chegam depois da cirurgia, você sente muita fome? Com essa dieta que você está acompanhando agora, você está sentindo fome? A maioria das respostas, 95% ali, diz que não tenho fome. E quem diz que tem fome, vem a segunda pergunta. E você sacia muito fácil? Não, doutor, a hora que eu tomo um copinho, já passou à vontade. Então, realmente isso acontece. Já na cirurgia... E aí é bioquímico, não é mais só fisiológico. Exatamente. E na cirurgia de bypass, então, o estômago, ele tem a produção ainda da grelina, mas ela está sendo menos estimulada, porque o alimento não cai naquele estômago excluso, onde está o fundo gástrico. E o alimento ele cai numa porção já mais adiantada do intestino, quando a gente faz a emenda. Isso faz com que a produção hormonal do paciente se altere, parte de insulina, principalmente, insulina e glucagon. Por isso que o bypass ele acaba promovendo um controle de diabetes muito mais do que uma cirurgia de sleeve, por exemplo. Mais uma vez, então, por isso que a cirurgia ela é individualizada para cada um. De repente, aquele paciente que tem uma dificuldade de controle de diabetes, por exemplo, às vezes para ele a cirurgia de sleeve não seja melhor.
seja bypass. Mas vai ter o paciente que vai precisar do sleeve. Vitor, a gente estava conversando aqui antes de começar, eu tenho pessoas na família que fizeram. Eu tenho um caso muito mal sucedido, que foi do meu irmão, que emagreceu 40 e engordou 45. Sim. E tenho de uma prima que fez há muitos anos atrás. E ela mudou completamente o estilo de vida. Completamente. Então, na geladeira dela não tem nada. Ela faz dieta cetogênica, ela faz caminhada que ela não fazia, ela faz pilates, ela parou de beber, ela não toma nada de álcool. E foi a única que eu conheci mesmo que realmente tem 20, 25 anos que ela fez e ela se manteve legal. Os demais esculacharam. Acabaram, viraram esculacho, voltaram a engordar, às vezes mais, às vezes menos. E eu fico sempre pensando nisso. A cirurgia é um pedacinho da história, mas tem uma história de compulsão por trás, né? Exatamente. Eu até estou pegando aqui, estou com um consenso atualizado aqui da cirurgia bariátrica. É engraçado que no próprio consenso ele coloca aqui, né? Nenhuma técnica clínica ou operatória, até o momento, tem 100% do sucesso no tratamento. Até por isso, a cirurgia ela é um pedacinho. Esse paciente ele precisa mudar a sua alimentação, a parte endocrinológica, acompanhar o hormônio, repor a vitamina e tratar a parte psicológica. O psicólogo é um aliado fundamental. Muitos dos pacientes, conheço muitos pacientes que recidivaram a obesidade depois de operar e eles recuperaram só com psicólogo, só com método psicológico. Muitas vezes está ali um quadro que não foi mal resolvido, ele começou, desanimou, parou de fazer atividade física, não consegue mais acompanhar a sua dieta, a sua alimentação. E a compulsão é uma doença, né? E a compulsão está ali. Mas a compulsão normalmente começa aqui na cabeça. Sim. A compulsão, ela às vezes está aqui, não está na fome. Esse paciente que come por compulsão, ele não comeu porque está com fome. Não. Ele tem que trabalhar isso. Isso. Entendeu? Mas eu acho que ninguém come porque está com fome. Deveria. Mas a gente não está treinado para isso. Não está treinado até pela forma como a gente vive. Exatamente. Né? Pega a minha ou a sua rotina ou de qualquer um aqui. Tem que tomar café aquela hora. Você come porque você não sabe a hora que você vai comer de novo. Isso. Né? A diferença é que a gente come coisas... Isso acontecia quando a gente era no nosso ancestral. Né? A gente fazia aquela refeição porque não sabe que hora que vai ter comida de novo. O pessoal do jejum intermitente fala, né? A gente se comia uma hora e não sabia quando ia fazer outra refeição. Isso. Então, só que hoje a gente faz isso porque vai demorar para eu comer de novo. Eu não quero sentir fome. Você come sem sentir fome e os alimentos errados. Isso. Você sabe que a Ayurveda, que é uma técnica oriental, que eu sou estudiosa, ela fala exatamente isso. Coma só quando eu tiver fome. É o ideal. E fome não é vontade de comer. Não é a hora que você vê aquele pedacinho e fala, nossa, tá tão apetitoso. Não, a fome, ela dói. Né? A fome, você sente o estômago tá embrulhando, fala, nossa, preciso comer alguma coisa, altera o humor da pessoa, nossa, tô ficando nervoso aqui, acho que eu tô com fome, vou comer alguma coisa para saciar a fome. E a fome, ela tem que passar. Então, você tem que mastigar devagar, comer sem pressa, porque você mastigando, você está estimulando movimento intestinal, parte hormonal. A gente come correndo. Sim. Né? No meu caso, come em pé, às vezes. As pessoas, ela tem um horário, 1 hora de almoço. Só que ela não para 1 hora para comer. Não, ela vai no banco. Ela vai no banco, ela passa no mercadinho, ela vai fazer um depósito, e aí ela separa 10 minutos para comer e ela devora o prato inteiro porque não deu tempo de ela saciar. Talvez se ela comesse devagar, ela teria comido menos. Tem que comer a salada primeiro. Já ajuda. Ajuda porque você está comendo, está mastigando, mostrando pro seu corpo que ele está sendo alimentado. Só que não adianta você comer em 5 minutos. Tem que, inclusive, mastigar bem. Agora vamos falar um pouco das eletividade. Quando eu vi essa nova, eu não sei se é lei, é um projeto, a regulamentação. É a nova resolução. Nova resolução. Isso. Me assustou 14 anos, 16 anos. Sim. Me assustou. Quando é que esse adolescente vai ser elegível mesmo para cirurgia? Dia 3 de junho é o Dia Mundial da Obesidade Infantil. Então, a obesidade na criança, os estudos mostram que a criança obesa tem mais chance de permanecer obesa no futuro. E as comorbidades, as crianças que adquirem comorbidades, obesidade, diabetes, esteatose, apneia do sono,
vão ter, no futuro, uma gravidade muito maior dessas comorbidades. E um controle muito mais difícil quanto mais tempo você a tem. Então, crianças com 14 anos e complicações graves, aquela diabetes que não consegue Já controlar, pressão alta, né? Eu uma já vi pressão criança com altíssima, pressão precisando alta já. tomar remédio, essas crianças passam a ser contempladas na nova resolução, passam a ter autorização. As crianças com 16 anos de idade, elas entram na mesma regra do adulto, tendo que ter o acompanhamento do pediatra. Agora, é importante que essas crianças tenham capacidade de entender o que está acontecendo, tenham uma maturidade, tenham responsabilidade. Tudo isso tem que ser avaliado na criança para ela poder ser submetida ao procedimento. E também aumentou a idade máxima, né? A idade máxima, isso, na verdade, não é que aumentou. Antes tinha um limite, que era ali nos 65 anos de idade, e agora não tem limite. Só que a gente tem que ter o bom senso, ter aquela avaliação se o paciente vai ser benéfico para ele ser submetido à cirurgia, né? Sim, Hoje em às vezes dia, tem a gente risco. tem pessoas com 70, 80 anos de idade fazendo tanta coisa, vivendo tão bem, aproveitando tão bem a vida, né? A expectativa de vida do brasileiro subiu tanto. Não faz sentido a gente limitar só por conta da idade se a pessoa ela tem condição clínica e tem qualidade de vida para aproveitar isso aí depois. Agora, vamos tirar o estigma, né? A gente estava conversando um pouco aqui. Obesidade é doença, gente. Obesidade é não é doença. opção, Não, não é? exatamente. Então, acho que a gente podia falar um pouco desses fatores de riscos, porque, assim, às vezes a gente tem esse lado preconceituoso da sociedade, fala assim, imagina, 16 anos já vai fazer isso, não tem autoestima, não tem autocontrole. A gente tem uma mente muito julgadora em relação à obesidade. A obesidade ela é muito mais do que preguiça de fazer exercício e ser vergonhice de comer demais. Ela é muito mais do que isso. Tem envolvimento genético, psicológico, familiar. Poxa vida, tem tanta gente que come tanto e está magra. Por que você não julga essa pessoa? Né? Eu julgo. A gente sempre Eu tenho ódio. queria ser igual. Mas assim, a obesidade, a pessoa ela não está obesa porque ela quer. Ela não ficou obesa por ser vergonhice. Talvez sim, faltou apoio, mas ela pode ter uma doença psicológica, doença física, parte de metabolismo, o genético. Não é à toa que a família de gordinhos, a maioria está gordinho, né? Então, ou obeso, né? Vamos usar o termo certo, né? Uma família de obesos, a maioria vai estar obeso, porque a condição genética está associada. Essa pessoa ela precisa de ajuda. Essa pessoa ela tem maior risco de doença cardiovascular, tem já documentados pelo menos 12 tipos de câncer, que é mais prevalente na pessoa obesa do que na pessoa não obesa. E com o andar desses 30 anos de cirurgia bariátrica, a sociedade brasileira já tem o seguinte número, que das pessoas operadas, as pessoas obesas operadas e as pessoas obesas, 30% menos mortalidade nos próximos 10 anos. Então, a gente tem ganho de sobrevida até. Então, essas pessoas são doentes. Elas têm que ser tratadas com respeito, elas têm que ser tratadas com a pessoa que precisa de ajuda para resolver a doença dela. Agora, eu percebo uma flexibilização, às vezes eu percebi isso, uma flexibilização no atendimento psiquiátrico antes da cirurgia. O que você acha adequado de tempo mesmo para esse acompanhamento psicológico, não vou chamar de psiquiátrico, psicológico dessa pessoa antes da cirurgia? Bom, Até para ela se tornar eletiva a cirurgia. Exatamente. Né? A pessoa, a gente tem as indicações e a gente tem contraindicações. Então, aquela pessoa que não vai suportar uma dieta, que não vai ter capacidade de seguir as orientações no pós-operatório, que tem problemas com drogadição que não estão resolvidos, pessoas com problemas de depressão grave, que volta que você retirar o alimento, que é o escape que ela tem, ela vai piorar essa depressão. Então, são pessoas que precisam ter os cuidados. Então, a gente precisa, da parte psicológica, de uma avaliação inicialmente. Essa avaliação vai dizer, a pessoa, ela tem contraindicação ou tem alguma doença psicológica ou psiquiátrica a ser tratada. Se ela precisa tratar, ela precisa tratar, resolver o problema dela. Leve o tempo que precisar. Se a pessoa não tem, ela é elegível, aí a gente vai falar do tempo de preparação da parte clínica do paciente. Se ela tentou tratar a obesidade, se ela usou medicação, se ela fez algum tratamento antes
para poder, sim, dizer, falhou o tratamento clínico, vamos partir, esse paciente vai precisar da cirurgia. Ele não vai fazer a cirurgia simplesmente porque ele quer, é porque ele precisa. Agora, quais são as complicações no pós? Eu vi muita gente voltar para o hospital em pós-operatório já, de bariátrica. Então, tem aquelas, para falar tem complicações graves e simples. Tem as mais comuns, é aquele paciente que no começo acabou de operar, ele vai desidratar. Ele vai conseguir ingerir pouca água. A maioria dos pacientes. Tanto que o paciente chega na primeira semana, 15 dias de retorno, doutor, perdi 10 quilos. Eu falo, sinto muito, você não perdeu 10 quilos. Você perdeu 5, mas 5 foi água que você desidratou. A urina está escura, a pele está seca. Aí tem paciente que tem mal-estar, volta para o hospital, toma um soro, toma 2 litros de soro, ele reidrata, nossa, ele é outra pessoa. Dorme melhor, se sente melhor. Então é o que mais acontece no início. Depois ele passa esses 15 dias, ele até fala, nossa, parei de perder peso. Na verdade, não parou de perder, a roupa continua ficando mais larga, só que ele está recuperando a água que ele perdeu. Então, desidratação. Para falar em questão de gravidade, uma das mais temidas que nós temos é a fístula da anastomose, é quando o conteúdo gástrico, no grampeamento que é feito no estômago, tem um extravasamento. Graças a Deus, a taxa é baixíssima. É menos frequente do que uma cirurgia de vesícula, do que uma cesárea. As complicações hoje em dia são... as taxas se equiparam, né? Mas quando a gente tem uma dessa, ela pode ser grave. E por isso que eu sou sempre franco com todo paciente. Tem risco. Toda cirurgia tem risco. Mas onde está o risco e o benefício? O benefício, hoje em dia, ele supera em muito os riscos da cirurgia bariátrica. Agora, nesse pós, quanto tempo essa pessoa fica sendo acompanhada? Normalmente, por pelo menos 1 ano. Isso é individual de cada médico, mas o conselho é que o acompanhamento de pelo menos 1 ano. Inclusive psicológico. Inclusive psicológico. Os meus pacientes, o que eu dou de conselho para eles é parte médica, cirúrgica. Eu acompanho 1 ano pelo menos. Ele vai passar pelo pré-operatório, fez a cirurgia, vai retornar com 15 dias, vamos ver se está tudo bem. Com 30 dias, como está evoluindo essa dieta, está tendo dor, tem algum sinal de gravidade, não tem, está indo bem? Ok. Ele vai voltar comigo de novo com 3 meses de cirurgia. A nutricionista sempre? A nutricionista sempre. Porque ela vai dar toda a orientação do paciente para ele, como vai evoluir essa dieta. Agora está na fase líquida, agora ele pode comer isso, agora está na fase pastosa. Essa evolução toda ela é feita pela nutricionista. O que e quanto e quais alimentos ele vai ingerir. E o endocrinologista. O endocrinologista também é fundamental. Ele vai fazer todo o acompanhamento de vitamina B12, vitamina C, vitamina D, ácido fólico, cálcio, como que está o controle da diabetes desse paciente, o controle da pressão alta desse paciente, já pode suspender a medicação logo após a cirurgia, vai precisar reintroduzir. E a parte psicológica, tem os pacientes que vão precisar de suporte para poder aguentar essa mastigar, fase. Né? Lembrar de mastigar, lembrar de acolher a família. Porque imagina só, o paciente está lá, só no líquido, no copinho, naqueles primeiros dias, e a família está fazendo uma feijoada em casa. Sacanagem. Então, tem que abordar a família para dizer, olha, vamos todos ajudar a tratar essa pessoa, né? Sei lá, essa semana vamos comer uma marmita aí para não ficar cozinhando, não ficar aquele cheiro gostoso em casa aí, passando vontade. Depois ele vai estar comendo, aí a gente faz junto. Na nossa cultura, comer é alegria, né? Sim, sim. A gente tem o comer como uma reunião, reunir famílias ir pro boteco, dar risada, tudo que a gente fala, nossa, aquela pessoa envolve legal, vamos comer alguma coisa, vamos fazer um cafezinho lá em casa. Tudo envolve café com bolo. Tudo envolve o café com bolo. E nunca vou chamar pra você pra comer uma fruta comigo. Ou sair pra correr. Ou vamos sair pra correr. Eu sempre falo, você podia me convidar pra sair pra correr. Uma caminhada, o pessoal ainda, às vezes, um ajuda o outro, um puxa o outro, né? O paciente bariátrico, ele vai precisar fazer atividade física depois. Tem muitos lugares onde o acompanhamento com o educador físico também ele é preconizado. Imagina, para mudar de vida Sim, tem que estar... A endorfina tem que vir de algum outro lugar, né? Sim, e o paciente ele vai emagrecer, ele vai perder peso. Então ele tem que perder gordura, a gente tem que trabalhar isso para ele. Ele tem que perder gordura e não músculo. Então ele precisa do músculo dele trabalhando para o corpo entender que ele tem que preservar aquela musculatura. Muito bem. Eu conversei aqui com o Dr. Vitor Mercante. Quem tiver dúvidas, pode, depois que a gente subir aqui esse podcast, mandar um direct que a gente encaminha para o Dr. Vitor.
Doutor Vitor, as pessoas que quiserem encontrá-lo, onde é que te acha no Instagram? As pessoas podem me achar no Instagram. No Instagram é @doutor.vitormercante. Tem consultório em Jundiaí? Tem um consultório em Jundiaí, tem um consultório em Itupeva. Mesmo os pacientes de Itupeva, a gente preconiza a cirurgia se realizando aqui na cidade de Jundiaí. Sim. E pode entrar lá no Instagram, eu passo o contato, a secretária ajuda também. Ali não tem ninguém cuidando da rede social, sou eu mesmo. Quem me chamar ali vai falar comigo mesmo. Não tem Então, robô, não tem nada. suas dúvidas. Pode chamar lá que a gente fica à disposição para tirar as dúvidas e ajudar quem precisar. Sigam-nos no jj.com.br. Até mais.